Olá, Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais uma leitura bíblica, mais 6 salmos. Hoje vamos do Salmo 121 até o Salmo 126. Salmo 126 eu gosto muito dele, daqui a pouco nós chegamos lá no Salmo 126, mas vamos aqui no Salmo 121, também é um canto de peregrinação, nós não temos o autor definido, mas esse salmo ele tem um propósito de expressar confiança no cuidado e na proteção de Deus. Alegrei-me com os que me disseram. Não, Salmo 121, eu estou lendo Salmo 122. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gente, que declaração linda. Essa declaração enche o nosso coração de fé, principalmente quando nós estamos passando por situações assim tão difíceis. Então o salmista começa olhando para os montes e perguntando, de onde vem o socorro? E ele responde essa pergunta, ele declara assim, que o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E aí ele continua, e aí ele afirma que Deus não permitirá que o seu pé vacile, e que ele não dormirá. Ou seja, o nosso Deus não dorme, ele não cochila, ele está atento à minha vida e à sua vida. Este salmo, ele descreve Deus como um guardião que protege do sol e da lua, guardando a vida do salmista em todos os momentos. Então entenda, pegue essa palavra, pegue este salmo no seu coração. Deus é aquele que guarda a sua vida de dia e de noite, de dia e de noite. Isaías capítulo 27, verso 3 diz assim, eu, Senhor, o vigio, continuamente arrego, para que ninguém lhe cause dano. De dia e de noite, eu o vigio. Então saiba que os olhos do Senhor estão sobre você, atentos, te guardando, te vigiando e te livrando do mal. Vamos para o Salmo 122, também um cântico de peregrinação. Não temos temos assim um autor definido, que é Davi. É um cântico de peregrinação de Davi. Salmo 122, um cântico de Davi. Diz assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Davi aqui no Salmo 122, ele faz esse canto de peregrinação, ou seja, as pessoas cantavam quando elas estavam saindo de casa e indo em direção à casa de Deus. E Davi começa expressando sua alegria quando disseram para ele, ir à casa do Senhor. E aí ele descreve Jerusalém como uma cidade bem unida e exorta o povo a orar pela paz dessa cidade. Então aqui ele está dizendo, ore pela paz de Jerusalém. Ore pela paz. E aí ele termina com uma bênção de paz e de prosperidade sobre Jerusalém e sobre todos os que amam. Então aqui nós temos uma promessa por aqueles que oram pela paz, por aqueles que desejam e amam a Jerusalém. Ele diz, vai haver paz, vai haver prosperidade sobre eles. Lá no livro de Isaías, capítulo 62, versos 6 e 7, diz assim, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, que todo dia, toda noite, jamais se calarão. Vós, os que fazeis lembrar do Senhor, não descanseis e não lhe deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. Então, ore por Jerusalém. Hoje que você está lendo esse salmo, tire uns minutinhos e ore por Jerusalém. Vamos para o Salmo 123. Salmo 123, também um cântico de peregrinação. Não temos um autor definido. Propósito, pedir misericórdia a Deus em meio ao desprezo e à opressão. Olha como começo. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos às mãos de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Não é um salmo muito grande, mas ele começa o salmo falando que os olhos deles estão direcionados a Deus, o Deus que está entronizado nos céus. Ele compara a sua dependência de Deus à dependência de um servo que depende do seu Senhor e de uma serva que depende da sua senhora. E ele clama por misericórdia.
E aí ele termina esse salmo pedindo a Deus misericórdia, pois o povo está saturado e do desprezo e da zombaria. Então o povo está saturado do desprezo e da zombaria. A carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Então esse Deus que está sentado no trono, no alto e sublime trono, eu e você podemos nos achegar até esse trono, com a certeza que nós receberemos graça, receberemos misericórdia, receberemos resposta. Vamos para o Salmo 124? Salmo 124 é um salmo de Davi, também de peregrinação, e aqui Davi agradece a Deus por seu livramento e proteção. Esse salmo, Davi começa reconhecendo que se não fosse o Senhor que estava do lado de Israel, eu gosto muito dessa expressão, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogados. Então, ele faz essa pergunta, se o Senhor não estivesse do nosso lado, você pode imaginar se Deus não estivesse com você? O que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós? Então, Davi começa com essa declaração, se não fosse o Senhor que estivesse do lado de Israel, Israel não existiria mais. Quantas pessoas tentaram destruir, quantas guerras, quantos inimigos, mas ela permanece em pé. Por quê? Porque o Senhor está com ela. O Senhor está com Israel. E aí ele descreve como Deus livrou Israel, e ele continua até terminar esse salmo, e aí ele termina com uma declaração de que o socorro de Israel está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Olha o verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, o socorro está em Deus. Está em Deus. E aí eu tenho que lembrar do que Paulo declara lá em Romanos, capítulo 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa declaração você tem que fazer no dia de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos para o Salmo 125, também um salmo de peregrinação, e o propósito dele, afirmar a proteção de Deus sobre o povo e pedir paz para Israel. O salmista começa afirmando que os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se abalam. Esse salmo eu gosto muito porque, desde a minha adolescência, é um salmo que eu repito muito. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então este salmo é essa declaração, e ele continua descrevendo a proteção de Deus como os montes que cercam Jerusalém. E aí ele termina com uma oração pela paz sobre Israel, e a distinção, a separação entre justos e ímpios. Justos e ímpios. E aí Provérbios capítulo 18, verso 10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Vamos para o Salmo 126. Salmo 126, eu gosto muito do Salmo 126. O autor é anônimo, é uma canção de peregrinação, e aqui é celebrar a restauração de Sião e pedir por futuras bênçãos. Ele começa dizendo assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ele está falando do cativeiro da Babilônia, quando Nabucodonosor conduziu a nação de Israel, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu Israel e levou cativo o povo. E aí esse povo está voltando do cativeiro. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como sono. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Então ele começa lembrando a alegria e o riso de Israel quando Deus restaurou a sorte de Sião. Eu quero declarar na sua vida, nós já estamos quase terminando a nossa leitura diária, que a sua boca vai se encher de riso.
Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer milagres, mudanças, maravilhas, e você vai ter alegria, sua boca vai se encher de riso. Ele continua descrevendo que até as nações em volta reconheceram as grandes coisas que Deus fez por Israel. Eu declaro sobre a sua vida, quem te conhece, quem está aí perto de você, vai perceber os grandes feitos do Senhor. E aí o Salmo termina com uma oração para que Deus restaure a prosperidade de Israel como as torrentes do Negueb, como a promessa de que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Livro de Gálatas, Paulo diz assim, na carta aos Gálatas, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, e ele colherá. Muita plantação, ela é feita com lágrimas, com dor, é tão difícil, mas uma certeza, porque essa é uma lei universal. Se nós plantamos, nós vamos colher. Então tome cuidado, o que você está plantando? Plante sementes boas, para que quando ela nascer, a sua boca se enche de riso, de alegria, e Deus coloca um novo cântico nos seus lábios. O livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 20, diz assim, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu termino esse momento, termino a leitura de hoje, declarando o finalzinho do Evangelho de João 16, 20. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, amanhã nós vamos estar aqui juntos para mais 6 salmos, mais uma leitura avançando. Nós já estamos quase terminando o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia. Parabéns. Deus te abençoe. Eu te encontro aqui amanhã, em nome de Jesus.